Vamos lá. A gente está no Rei Amud Beit. Marav Yochanan. Última linha. A gente falou sobre algumas... A gente lembrou algumas cidades que tem em Sefer Yoshua. Falou de Ereket, Kinneret, Hamat. Então, a Marav Yochanan falou o seguinte, que a Ravi Natália, quando eu era jovem, a mina milta de Shair Lesavaia. Eu falei uma coisa que depois eu perguntei para o pessoal mais velho, Veshtakar Kabati. E foi exatamente o que eu tinha falado. O quê? Hamat Zotveria. É o que a gente falou lá. Que Hamat, que está aqui no Pasuk de Yoshua, é Tveria. Velama Nikra Shema Hamat. Por que chamou ele o nome de Tveria de Hamat no Pasuk? Al-Shum Hamei Tveria. Por causa das águas quentes, águas termais que tem em Tveria. Rakat Zotzipori. Rakat é Tzipori. Velama Nikra Shema Rakat. Mishum de medalha kerakta de Nehara. Porque ela é mais alta do que as cidades que estão do lado dela, como uma margem do rio, um nascente do rio que é lá no alto. Kinneret Zognosar. Velama Nikra Shema Kinneret. Por que chamou de Kinneret? Temeti keipeira kekala de chineira. Porque as frutas, elas são doces como a voz de um quinor, de um Ele não está falando do Kinneret Rio, é uma cidade que chamaram de Kinneret. Uma cidade que chamaram de Kinneret. Exatamente. Vamos lá. Amarava falou Rava. Mika lemande amar arakat lav tverei. Porque tem alguém que fala que Arakat não seria Tveria, por isso você está tão se importando em falar que Arakat é Tveria? Quando faleceu uma pessoa grande aqui em Bavel, Atam Saf dele Leachi, fizeram o seguinte respeito para ele lá em Tveria. Gadolu Besheshach, ele era grande em Sheshach em Bavel, Veshem Lo Berakat, ele tinha um nome em Arakat que é Tveria. Vechimaski Aron Alehatam, quando trouxeram o caixão dele da pessoa para Tveria, a maca lá que eles enterravam, Saf de Leach falaram o seguinte: O Havei Sridim Yoshvei Rakat Tseu Vekablu Harugei Omek. O Havei Israel, as pessoas que gostam de Israel, chamados de Sridim, Yoshvei Rakat, que moram onde em Rakat, que é Tveria, estava trazendo para Tveria. Vamos lá receber esse pessoal que veio lá dos Omek, lá dos vales, das partes baixas, que era Bavel. Então parece que todo mundo fala que era Arakat. É Tveria. Que nach nafshi da Rabzeira, quando Rabzeira apareceu em Tveria, Patach alei al Safdana, aquela pessoa que começou a fazer o espeto para ele, falou Eretz Shinar Harav Yalda, a cidade de Shinar em Bavel, a cidade de Bavel, ele deu a luz a Rabzeira, Eretz Tzvig Dlashe Shashuea, o Eretz Israel que fez ele ficar grande, Oinalá Amrarakat, que é Avdak Lechem Datá. Coitado, falou Rakat, ou seja, coitado de Rakat de Tveria, que perdeu Rabzeira. Ela amarava, falou Rava, Hamat Zochamei Grar, Rakat Zotveria, Kinneret Zognosar. Ele discutiu em quem era, qual desses eram Tveria. A gente viu que Rabi Yochanan falou que Hamat é Tveria e Rakat é Tzipori. Agora vem Rava e fala o seguinte: Hamat é Grar e Rakat é Tveria. No que eles concordam? Que Kinneret é esse Gnossar. Velama Nikra Shema Rakat, por que chamaram ele de Rakat, Tveria de Rakat? Já falou Reikanim Sheba Melen Mitzvot Kerimon. Que até os Reikanim, as pessoas mais vazias de Tveria, estão cheios de mitzvot como Rimon. Rabir Miamar Rakat Shema. Rabir fala que realmente o nome é Rakat. Velama Nikra Tveria. E por que chama de Tveria? O apelido é Tveria. O nome? Sheoshevet Bedaborah Shel Eretz Israel. Porque ela está exatamente no meio
de Eretz Israel, como se fosse um umbigo no meio de Eretz Israel. Rabba Amar Rakatshma, Velam Nekrashma, Tveria Shetová Reiatá. E Rabba fala que Rakat é o nome e Tveria é o apelido. Por que chamam ela de Tveria? Porque ela é Tová Reiatá, ou seja, é bom olhar Tveria. Tveria seria de Tová Reiá. É bom ver. É bom olhar. Bela Vista. Marzeira. Kitron Zotzipori. Velama Nekrashma Tzipori. E Kitron é Tzipori. Por que o apelido é Tzipori? Sheoshevet Berosh Har Ketzipori. Que ela fica no alto de uma montanha como um passarinho que fica lá no alto. Ve Kitron Tzipori. Fala como é que Kitron é Tzipori? Veha Kitron Bechelkosh Zvulun Havei. Kitron era uma cidade na parte de Zvulun. Dichtiv, como está escrito em Shoftim, Zvulun, Lohorish, Etushvei Kitron, Vetushvei Nahalol. Estava lá o Knani, e Zvulun não conseguiu conquistar Kitron e Nahalol. O Zvulun, Midraem al Midotav Hava. Ele estava, Zvulun, ele estava reclamando da sua parte no sorteio, lá o que ele ganhou. O que ele ganhou da parte de Eretz Israel? Shenemar Zvulun Am Cheref Nafsholamut. Eles estavam falando que, olha, isso aqui acabou com a nossa vida. Matam Mishum Naftali Amromei Sadeh. Por quê? Porque no final daquele passuco está falando que Naftali estava em cima dos campos. Então parece do passuco que está falando que o chato do passuco é que está elogiando os Zvulun, porque eles participaram junto na guerra contra Sisra, e também Naftali, que também brigaram do alto do campo deles, mas ainda tem uma linguagem um pouco difícil de entender esse passo. Por que falou dessa maneira que Zvulun ele participou da guerra e falando como se estivesse reclamando, e Naftali veio do alto do campo? Porque para falar uma mensagem, o Passuco está falando uma mensagem aqui escondida, que Zvulun estava reclamando também da sua parte, porque eles não tinham campos, não tinham, assim como Naftali veio do alto do campo, e assim. Amar Zvulun v'nei HaKadosh Baruch Hu. Zvulun reclamou, falou o seguinte para HaKadosh Baruch Hu: Ribono shel olam, le'achai natata lehem sadot u'chramim. Para os meus irmãos você deu campos, vinhedos, veli natata harim u'gvaot. E para mim, montanhas, vales. Le'achai natata lehem aratzot, veli natata yamim b'ne'arot. Para os meus irmãos deu terras. Para mim, eu tenho rios. Amaro falou para HaKadosh Baruch Hu: Kulan tzrichin lecha ledei chilazon. Todos vão precisar de você por causa do chilazon que você vai ter que trazer para fazer o tchelet do tzitzit, vai vir exatamente da sua parte. Que é o peixe, o molusco, né? Shenemar, como está falando para Zvulun e na brachá que Moshe deu, Amim harikrau usfune tumunei chol. Ou seja, harikrau vão falar, os povos vão chamar as montanhas para comprar a Sfunet Munechol, que estava escondido lá naquelas terras que é o Chilazon. Taner Rav Yosef fala Sfunez e Chilazon, Tmunez o Trit, Chol ou Schuchit Levaná. 3 coisas que eles iam comprar lá da parte de Zvulun. Sfunei é, como a gente falou, o Chilazon. Tmunei é Trit. Trit é tipo um peixe que aqui Rashi fala que é o atum, tipo de um atum, que também iam comprar comida. E Chol é os Ruchit Levaná, que dessa areia eles faziam um vidro transparente, um vidro branco, que era o melhor dos vidros da época, era exatamente da areia de Zvulun. A Malefaná, mas já se falou Zvulun para Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, Mimodiene. Como é que eu vou saber? Quem é que vai pagar isso? Quem é que vai vir comprar tudo isso? Amaló, Shamis Bechu Zivchei Tzedek. Lá vão fazer Zivchei Tzedek. Siman Ze Elecha, falou o Kadosh Baruch Hu para ele. Isso aqui vai ser como o Korban, quando está passul, ele é passul quando ele está roubado.
Assim também, Shamis Behuz e Vchetzedek, ele comparou as coisas que tinha Zvulun como um korban. Porque ele falou, olha, tá bom, eu vou ter tudo isso na minha parte, né? Então as pessoas vão lá e vão pegar. Não, Shamis Behuz e Vchetzedek, lá vai ser feito igual com os korbanot. Kola noter mimcha belodamim eno moil beprakmatia shelo klum. Quem pegar de você sem pagar, não vai conseguir atzlachá nenhuma no lojinha. Veis algadata kitron zotzipori. Se você falar que kitron é tzipori, a mãe me trae malmidotav, vehavia tzipori milta de adifatuva. Se kitron for tzipori, por que esse volume reclamou tanto? É um lugar ótimo. É ótimo para plano e etc. Por que ele estava tanto reclamando? Se você falar que é porque não tem Zavat Halav Udvash, que é a Brachá de Eretz Israel, ou seja, não tem lá os figos e as cabras, que você pode pegar o leite, etc. Ve'amaris lakish ledidi chazeli Zavat Halav Udvash tzipori ve'havia shisha asar mil al shisha asar mil. Como falou Eresh Lakish, eu vi o lugar de Tzipori que tinha lá frutas e estava exatamente como o Passuco fala, Zavat Halav Udvash, emanando leite, mel, etc. Verrava Shisha Sarmil por Shisha Sarmil. 16 km por 16 km. Mil é 1000 km, né? Então seria... 16 km quadrados. Vechi tema delone ficha... Que? Muito mais. 16 vezes 16, né? Muito... Verrávia... Vechi tema, se você quiser falar outra coisa, falar Gumará. Outra explicação que vai... Do Reu que falou que seria de parte de... Que trona Tzipori. Verritei, mas se você quiser me falar aqui Delone ficha de Dei que da rua, se você está falando que ele só está reclamando que não tem tanto Halav Udvash, não emana tanto Halav Udvash como dos seus irmãos, Ve'amaraba Barachana Marabi Yochanan, Ledidi Chazeli Zavat Halav Udvash decholara de Israel. Eu vi a terra inteira de Israel Zavat Halav Udvash, emanando leite mel. Ve'havia Kemibei Kuvei Ad Akra de Tulbakni. E se juntar tudo junto, como chegando de Kubi até Tulbak, ou seja, de uma ponta até a outra, Estrin vetarte parsa urkau fute ashita parsei. Você tem 22 parsaot por 6 parsaot, que são 132 parsaot quadrados ao todo. Ou seja, que Zavat Halav Udvash, que tinha em Tzipori, é como 1/8 de Zavat Halav Udvash de toda Eretz Israel. Mas era bem maior do que a parte de Zvulun em Eretz Israel. E ele não teria o que reclamar se ele tivesse tudo isso. Então como é que a gente fala que ele reclamou que os outros têm campos e ele não tem campos? Mesmo que ele tinha tantas coisas assim, ele preferia campos e vinhedos. Tanto que, quando ele foi falar que eles saíram para a guerra, eles fizeram essa observação que Naftali saiu dos seus campos. Ou seja, eu também queria ter campos e não tinha. Amare Babau. Está escrito lá em Tzfoniá, Ve'ekron te'aker, Zokesari batedom, Sheyoshevet ben achulot. Está escrito lá em Tzfoniá, Ve'ekron te'aker. Ekron ele vai ser arrancado. É Keisari batedom. Keisari batedom, dentro de Shevedan. A Gemara fala que a Keisari que ficou depois na mão do pessoal de Edom, que provavelmente é a Keisari que a gente tem hoje, Keisaria mesmo. Sheyoshevet ben achulot, que ela está dentro do mar, né?
ela está dentro das areias. É que história que a gente tem hoje, que é o Ve'aitá yatedet ku'ale Israel b'mei avanim. Na época dos gregos, ele era tipo uma fortaleza que fazia mal para Israel na época dos gregos, porque lá eles entravam e saíam por lá e ficavam protegidos e Israel não conseguia fazer nada. Quando os Hashmonaim ganharam dos Evanim, Hayu Korinotá Achidat Migdal Shil. Eles chamavam ela de Achidat, Achidat de Achizá, de vitória, de conquista. Migdal Shil, ou seja, eles tinham lá um migdal, uma torre, uma fortaleza. Amar Abel Barachanina. Mais dirtivo, o que é isso que está escrito? Vahasiroti damav mipi veshikutzav ben shinav venishar gamul Eloheinu. Pasuk em Zechariah, quando fala sobre as montanhas que estavam na mão de Edom, quando começou a fazer o cerco contra a Israel, ele está falando Vahasiroti damav mipi, tirar o sangue deles da boca, veshikutzav ben shinav, e tirar os ossos dentro do meio dos dentes, Venishar Gamul Elokeinu, também vai ficar como nosso Deus, ou seja, vai ser o Tida Mav Mipim do Beit Bamia Shelahen. Beit Bamia é um lugar que eles faziam Avodah Zarah, tipo o templo deles. Isso tira o sangue deles da nossa boca, é o templo deles. Vê que o Shikutzav Ben Shinav é Beit Galia Shelahen. Beit Galia também é tipo de um templo deles. Sim, Rashi fala. Bamia e Galia, eles eram nomes diferentes de Avodah Zarah que eles faziam. Venishar, Gamhul, Eloheinu, Ilu Batek Nesiod, Batem Midrashot Shebedom. Esses são os Batek Nesiod, Batem Midrashot que tinha quando Edom eles estavam governando lá. E o Navi, ele está falando que o Beit Bamia, o Beit Galia, esses dois templos de Avodah Zarah, vão sair da mão de Edom e vão virar, entre aspas, bater Knesset e bater Midrash. Ou seja, o povo vai começar a usar isso como bater Knesset e bater Midrash. Ele está falando Gamhu, por quê? Que eles também vão ser, além dos nossos bater Knesset e bater Midrash, também vai ficar esses para a gente usar de bater Knesset e bater Midrash. Ve'ayaka aluf beudá ve'ekron kibusi Elu teatreon ve'krikasiot shebedom shatidin tzarei eudá lelamed ben Torah berabim. Não só que os templos de Avodah Zarah a gente vai usar para Kedushá depois, e também os teatros e os kriksaot são tipo as praças que eles ficavam ali fazendo lá falando lá todas as coisas de Avodah Zarah, etc. que tinha Edom. Atidim Sarei Eudá, os Sarei Eudá vão estudar a Torá em público. Ou seja, tudo que eles usam para o contrário, a gente vai usar para Kedushá. Interessante que pode converter o espaço, hein? Para Kedushá, né? Pode catar uma igreja e... Marrocos é grande hoje em dia isso. Nova York tem uma sinagoga, se os caras fazem a reza numa igreja desativada, Marrocos é enorme, se pode, não pode, o cara vai na reza, não vai. Aqui na verdade Era um lugar de reza deles, era... Não, a praça não e o teatro não. Não, Vassiroti Damav Mipiv, que a Gemara fala, é Bet Bamia, é bem... é Avodah Zarah, assim. Sim, teatro e a praça eu concordo, Mas aqui a gente também não sabe se é literal. Não. Ou Devem se ter é algo discutido que isso pra chegar na Lahala Macer, e a Marroca pode estar ligada com esse... Sim, isso pode ser um elemento. Um elemento. Campanha. Tá fazendo. Na semana que o Kiddush não ferra... Bom, Amarabischa. Leshem, que está falando no Pasuk em Yoshua, é uma cidade que era de Dan,
Zopamias. Que lá é onde nasce o Yarden. Ekron Teaker, Zokesari Batedom. Ekron é Kesaria. Shei Aita Metrópolis Shel Malachim, que era a metrópolis dos reis. Ika de Abre de Merabe e Malchi. E tem gente que fala que é assim, que era chamada assim, porque lá cresciam os filhos do rei. Ou seja, eles treinavam e eles cresciam lá. Ika de Abre de Mukmei Mina Malchi. Tem gente que fala que é porque de lá escolheram reis. Kesari Verushalayim, Imeu Malecha Adam Harvush Teyen Alteamen. Kesari Yerushalayim, mais uma coisa que falam sobre Kesari. Se falarem que destruíram os dois, não acredita. Yashvush Teyen Alteamen. Se falarem que os dois foram não, os dois foram reabitados, também não acredita. Harvá Kesari Beashvá Yerushalayim. Destruíram Kesari e está assentaram em Yerushalayim. Ou Harvá Yerushalayim Beashvá Kesari. Ou destruíram Yerushalayim e foi assentada Kesari. Tem amém, né? Você pode acreditar. Shunemar. Que? Como está escrito em Yechezkel. Yana Sharamra Tzora Yerushalayim. Amalea Harvá. Imlea Zo Harvá Zo. Imlea Zo Harvá Zo. Rav Nachman bar Yitzchak amar meach leom emat. Ou seja, primeiro passuco que traz aqui é um passuco de Yechezkel. Amaleah Haravá vai preencher o que está destruído. Ou seja, quando uma coisa está preenchida, outra vai estar destruída. Quando uma coisa vai destruída, outra vai estar preenchida. Rav Nachman bar Yitzchak, que ele trouxe de outro passuco. Um passuco que fala sobre Yaakov e Esav. O Leom Emat. Uma vez que Keisari era o que representava a fortaleza de Edom quando estavam conquistando Eretz Israel, e Yerushalayim, o que representa o lado da Kedushá, o Leom Emat, isso aqui ou um ou outro. Se você tem a fortaleza de Edom, quando Yerushalayim estava sentada, não dá para você ter a fortaleza de Kedushá, vamos dizer assim, de Eretz Israel, e vice-versa. Yuchan Rasha Balamad Tzedek. Amar Yitzchak Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Que passuco é esse em Yeshaya? O passuco fala sobre um din que teve entre a Kadosh Baruch Hu com Yitzchak, que a Gemara vai explicar. Yitzchak falou para Kadosh Baruch Hu: Ribono shel olam, Yuchan Esav, para ter pena de Esav. Amar não, falou Kadosh Baruch Hu para ele: Rashau. Por isso está escrito no passuco Yuchan Rasha. Vamos ter pena do Rasha. E a Kadosh Baruch Hu respondeu para ele Rasha. Amaló falou para ele Yitzchak, para Kadosh Baruch Hu. Yitzchak era quem era pai de Esav. Estava com pena de Esav. Yitzchak falou para Kadosh Baruch Hu: Bal Lamad Tzedek. Será que ninguém pode falar um zhut dele? Um tzedek, uma coisa que ele fez certo? Amaló falou para ele Kadosh Baruch Hu: Be'eretz nechochot yavel. Ou seja, os filhos deles vão destruir Yerushalayim. Amaló falou para ele Yitzchak Imken Balire Geut Hashem. Então ele falou Yitzchak. Então deixa ele falar. Balire Tá bom, então deixa ele sem ver o Geut Hashem, o esplendor de Hashem. Ou seja, Yitzchak concordou quando Hashem falou para ele. Amar Rabi Yitzchak, falou Rabi Yitzchak, mais dichtiv, que está escrito em Teilim, Al titen Hashem aviei rasha zemamo al tafek yarum usela. Isso aqui é Yaakov que falou para Kadosh Baruch Hu. Ribono shel olam, Al titen le Esav rashat ahavat libo. Zemamo al tafek. Ele falou o seguinte, olha, Atitem me haver achar, não, Jacob falou para Kadosh Baruch Hu, Atitem Esav rashat avad libo, não dá o que ele deseja. Zemamó al tafek era Zemamó era um tipo de um anel que eles colocavam de ferro, que eles colocavam algum tipo de coisa para se proteger
com esse anel. E ele falou, olha, também não deixa ele se proteger com isso. Isso aqui é a Malchut, Zó Germama Sheledom, Shelmalei Hen Yotzin Machrevin Kol Haolam Kulo. Isso é a Malchut de Germama Sheledom. Germama Sheledom é a Malchut de Edom. Nome da Malchut. Que se eles saírem para a guerra, eles destruiriam o mundo todo. Já vimos esse filme. Yaakov pediu para Kadosh Baruch Hu para não deixar eles destruir o mundo todo. Ve'amar Abichama Barachanina. Tlat mea kitrei tagaika. Tem 300 reis que têm coroas. Begermam Esheledom. Na Germânia de Edom. O Tlat mea shitin chamisha merazav neika. E tem 365 em Roma, per homem. O Bechol Yom Anaf Keihanei Leapei Hanei o Migtal Had Minayu. E todo dia saía uma grupo de um, e outro grupo de um, outro, e eles se matavam. O Mitardei Leuk Meimalka. E eles estão ocupados em colocar outro rei no lugar. Ou seja, é por isso que eles não saíram para mais guerra. Eles ficaram se matando, Roma com Germânia, que os dois são, parece que os dois são de Edom, eu não... mas não entendi. É por isso que está falando aqui, Zamam, que está falando aqui, também é deles que se acabaram com eles mesmos. Ou seja, não deixa eles se desocuparem para partir para cima do mundo todo. Ve'amar Abitzchak. Bom, isso aqui já a gente começa outro assunto. Zak Baruch.